Olá pessoal, agora no ambiente um pouco mais idílico, nós vamos continuar uma conversa que eu comecei antes, que era a respeito de como você avalia, a, digamos assim, o valor de uma afirmação de uma pessoa, de uma afirmação científica, digamos assim, né? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva na nossa página, por favor, para a gente poder continuar fazendo esse nosso trabalho. Esse vídeo não tem exatamente relação com cirurgia plástica, nem relação com rinoplastia, mas é um assunto interessante. No seguinte sentido, as pessoas perguntam como é que elas podem avaliar se alguma coisa no âmbito da ciência é válido ou não. Eu dei um exemplo, por exemplo, de um vídeo que eu fiz sobre criolipólise. Criolipólise é um assunto bem controverso, existem pessoas que acreditam que isso tem um efeito sobre a perda de gordura localizada, né, que nem eu mostrei no vídeo anterior, mas cientificamente falando, não é uma coisa que tem um grande embasamento. E aí vem essa história. O que é uma coisa, afinal de contas, científica? Bom, a gente considera como uma afirmação, um estudo consagrado, aquilo que efetivamente foi publicado em um livro, em especial em um livro em referência. Por exemplo, em cirurgia plástica nós temos um livro, na verdade uma coleção de livros chamado Converse, que são livros didáticos sobre cirurgia plástica, e que o editor do Converse só coloca aquilo no livro que é uma coisa efetivamente consagrada, quer dizer, alguma técnica, por exemplo, que foi feita e refeita e confirmada e várias pessoas em várias partes do mundo aplicaram aquela técnica e se mostrou eficiente, então ele inclui editorialmente no livro dele. Então assim, quando você quer saber se uma coisa é consagrada, a primeira coisa que você procura, na verdade, são os livros referências. Patologia, você vai no Robbins; clínica médica, você vai procurar o Harrison, o Cécio, não eu, o outro, o Cécio. Em cirurgia plástica você vai procurar sobre o Converse e assim por diante. Eu não sei se você sabe, mas isso inclusive funciona para a questão pericial. Um perito, por exemplo, ele vai se basear basicamente naquilo que estão nos livros referências sobre aquele determinado assunto. Tá? Um nível um pouco inferior, mas ainda com valorização, são as publicações feitas nos periódicos, nas revistas científicas, né? Aí, normalmente você tem as coisas mais novas, mas não necessariamente as coisas que são consagradas. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu escrevi uma vez um artigo onde eu descrevi uma técnica que pelo menos eu não consegui encontrar outras pessoas que tinham feito isso antes, mas era uma técnica onde eu utilizava o corneto nasal, que é uma estrutura que a gente tem dentro do nariz, para reconstruir o dorso nasal. É uma técnica cirúrgica de cirurgia plástica. Depois que eu fiz isso, outros artigos apareceram mostrando a mesma técnica e replicando o meu trabalho, digamos assim. Ainda não existe isso, pelo menos até onde eu tenha visto, ainda não existe isso nesses livros que eu falei, que eu mencionei. Quer dizer, ainda não é uma técnica consagrada, mas é uma técnica que existe e que foi por mim descrita e por outros colegas replicada. Então isso tem um valor, não é um valor tão importante quanto estar num livro referência, mas é uma coisa que tem uma valorização, né? Outro nível de conhecimento é simplesmente aquele nível que nós chamamos de evidência anedótica. Evidência anedótica, na verdade, é quando alguém conta que alguma coisa. Anedota não significa piada, como as pessoas pensam. Anedota, ao pé da letra, significa aquilo que foi contado por alguém. Então, por exemplo, uma evidência anedótica é: a minha mãe usa chá de carqueja para tratar gastrite, por exemplo. Não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que a mãe daquela pessoa usa e para ela funciona. Pode ser que isso seja uma coisa que efetivamente se torne uma prática efetiva, quer dizer, pode ser que de repente o mundo inteiro descubra que chá de carqueja é uma coisa que funciona para tratar gastrite, mas por enquanto é apenas uma evidência anedótica, quer dizer, alguma coisa que alguém contou. Para isso,
Quer dizer, para que isso, uma evidência anedótica, se torne uma evidência científica, aí tem toda uma outra história, que eu vou fazer depois um outro vídeo a respeito sobre isso, mas é que você precisa ter uma confirmação científica de que aquilo é efetivamente uma coisa que funciona ou apenas alguma coisa que alguém contou, né? Então é isso, quer dizer, quando você quer saber se uma coisa funciona, por exemplo, criolipólise, como eu explico, primeiro procure nos livros referência. Se você não encontrar, você vai então fazer uma pesquisa bibliográfica. Estou falando você assim, se você realmente tiver interesse em alguma coisa. Para fazer isso, é uma coisa que demanda tempo, demanda conhecimento, prática no assunto, quer dizer, não é fácil fazer uma revisão bibliográfica, mas enfim, os caminhos são esses, quer dizer, você teria que primeiro procurar uma referência publicada num livro referência. Se não tivesse nesse livro, você pode procurar em artigos científicos, e aí você teria que fazer uma revisão de 5, 10 anos para saber o que foi publicado sobre aquele assunto em várias partes do mundo. E isso também tem uma diferença grande com relação à revista. Uma coisa é você publicar numa revista de peso como a Nature ou a Science, outra coisa é você publicar numa revista científica da Chimboca, da Chibichiba, sei lá, em um lugar qualquer aí. Tem isso também, quer dizer, existem pesos diferentes de publicação científica, pesos de revistas que são mais importantes e pesos de revistas que são menos importantes. E por fim nós temos aquilo simplesmente que a gente chama de evidência anedótica, como eu expliquei, lembrando sempre que essa é a que vocês vão mais encontrar no dia a dia de vocês. Pessoas que falam que aconteceu, que fizeram, que funcionou e que ou não funcionou. Quer dizer, isso tem uma relevância muito pequena, uma pequena relevância, para não falar uma nula relevância científica, né? E é o por onde vocês menos devem se fiar na procura das suas informações. Se vocês têm alguma dúvida, manda um e-mail para a gente que a gente faz um vídeo a respeito.